Olá, irmãos! Que bom estar com vocês mais uma vez nessa manhã, na nossa live, domingo pela manhã na Escola Dominical, e esse momento, coordenado pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja. Seja bem-vindo, irmão. Nós vamos continuar os nossos estudos na vida de pessoas, de homens, de casais do Antigo Testamento que nos ensinam bastante. E nos últimos dias temos falado a respeito dos patriarcas. E nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló. Eu estava até tentado a pular o estudo desse homem, que também é um patriarca, mas eu estava lendo os textos correlacionados à sua vida. É extremamente importante, profundo e traz lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Então convido você para o nosso estudo dessa manhã a respeito de escolhas e consequências, baseado na vida de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, é o primogênito de Isaac, e em função das suas escolhas, as consequências que elas tiveram na sua vida, que o retira, que o separa daquela linhagem da qual seria cumpridas as promessas de Deus a Abraão e que chegaria até o Cristo, o libertador, o salvador. Então, Esaú perdeu esse privilégio, ele saiu dessa linha, apesar de ser o primogênito do filho de Abraão, primogênito de Isaac e Rebeca. Então, eu gostaria de meditarmos, Senhor, na vida e nas escolhas desse homem, considerando, então, a sua vida e esses tópicos, para que você pense também na sua vida e na minha vida hoje, escolhas e as consequências dessas escolhas. E para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, a história dos patriarcas, bíblicos ou paralelos ali à Bíblia. Livro de Gênesis, nós vamos ler alguns textos para entendermos o contexto onde nós vamos meditar e para a gente relembrar. Eu sei que com certeza você conhece a vida de Esaú, e nós vamos fazer algumas leituras para que nós possamos nos situar. Gênesis 25, nós vamos ler um pequeno trecho, 26, 27 e 28. Depois você pode fazer a leitura da sua história mais completa, mas agora vamos fazer alguns pontos dessa para a gente nos situar. O primeiro texto é Gênesis 25, 19 a 21, que diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac de 40 anos quando tomou a Rebeca por esposa. E Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela ao Senhor: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Então, 19 a 21, essa introdução. Aí o que diz 24 a 34? Diz o seguinte: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. E vamos continuar aí. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-lhe Edom. Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro.
e Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aí agora nós vamos para o capítulo 26, os versículos 34 e 35. Diz aí: quando Esaú tinha 40 anos de idade, veja bem, quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Agora vamos continuar o 27, de 1 a 5. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, ele chamou a Esaú, o seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E Esaú respondeu: eis-me aqui, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E agora nós vamos para o versículo 24 até 34. E disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse Isaque: chega isso para perto de mim, para que eu coma e a caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te a mim e dá-me um beijo, meu filho. E ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também uma comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Então Esaú voltou, fez também a comida e pediu a bênção. Perguntou Isaque: quem és tu? Sou eu, Esaú, teu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Então, quando ouviu essas palavras, Esaú, ele bradou com profundo amargor e disse: abençoa também a mim, meu pai. E aí o pai lhe procede a bênção, só que uma bênção secundária, e diz... Então lhe respondeu seu pai e disse: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo e a sua cerviz. E agora, irmão, para terminar, o versículos 28, o capítulo 28, 6 a 9, que diz assim: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi para Padã-Arã, sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, ele foi até a casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou para si mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nabaiote. Irmãos, que Deus esteja abençoando-nos para que nós possamos entender e aprender e podemos ser transformados pelas
inúmeras lições podemos tirar desse texto na vida de Esaú. Gostaria então de analisar algumas das escolhas de Esaú baseado nessa premissa, escolhas e consequências. Irmãos, nós vemos aqui que Esaú era filho de Isaac e era o primogênito. Então ele recebeu por direito de nascimento um grande privilégio, que era relacionado aí com o fato de ser o primeiro. Era conhecido, né, essa realidade e era vivida, né? E ambos sabiam, tanto Esaú quanto Jacó, Isaac, Abraão, lembram lá do direito de ser o primogênito. Isso era muito importante. Então, Esaú, ele tinha por direito de nascimento receber a bênção do pai. Mas ele faz algumas escolhas que têm implicações eternas para ele e para as suas gerações, seus descendentes. Isso é muito importante para cada um de nós hoje. Mas vamos analisar, né, por ordem algumas dessas características. Primeiro, irmão, Isaac casa-se com Rebeca e a Bíblia diz que ela era estéril. E durante 20 anos, Isaac ora pela sua esposa para que eles tivessem filhos. Então, quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Quando os meninos nascem, a Bíblia diz que ele tinha 60 anos. Ou seja, durante 20 anos, o pai orou, intercedeu a Deus, pediu para que Deus lhe desse descendente. E somente depois de 20 anos, nascem esses dois meninos gêmeos, Esaú e Jacó. Veja bem, irmãos, Esaú e Jacó, era bênção de Deus. Era um resultado de intercessão, resultado de oração, de súplica dos seus pais. Durante 20 anos eles oraram e daí nasce aquelas bênçãos. Mas a Bíblia diz que eram duas nações dentro do ventre da mãe, ao ponto de que a mãe ficou assustada com tanto movimento, né, dentro do seu ventre. E ela consulta o Senhor diz, vão nascer duas nações no teu ventre, mas não se preocupe, né? Nascerão, o maior vai servir o menor, e assim. Deus estabelece, essa é o projeto de Deus. Mesmo assim, irmão, isso não exclui as escolhas desastrosas que Esaú faz. Porque muitas vezes tentando ver Jacó como um enganador, conseguiu tudo, né, ludibriando. Mas nós analisando com cuidado, veremos que essa situação é consequência das escolhas que Esaú fez. Então, gostaria de analisar algumas dessas escolhas. A primeira delas, irmão, é que quando eles, não sabemos a idade aqui, mas Esaú era um perito caçador, né, gostava de ir ao campo, e o seu pai amava Esaú, né, amava o seu primogênito. E o segundo, né, o Jacó, era um rapaz pacato, gostava de ficar na tenda, né, cuidava mais das coisas de casa, e era amado da sua mãe. E Isaac, o seu pai, puxa vida, que honra, que alegria, o meu filho é um caçador, ele vai ao campo e ele traz caças e ele sabe cozinhar muito bem, faz comidas especiais com essa caça para mim. Ora, que honra o pai passar, né? E aquela ideia do meu primogênito, ele realmente tem característica que eu admiro. Essa era a situação. Então não tinha dúvida que Isaac desejava abençoar e passar a herança, a maior parte da herança era a herança dobrada para o seu filho primogênito. E ele então chega em um determinado momento, né? Esaú volta do campo e frustrado naquele dia porque não caçou nada. E quando ele chega, o seu irmão Jacó estava preparando uma comida saborosa, de lentilhas, e aquelas lentilhas vermelhas, então ficou um guisado vermelho. E aí Esaú, ao ver aquilo lá, chega e fala, me dá um pouco desse guisado, ou me dá esse guisado para que eu coma. Esse é o primeiro texto que a gente vai. E aí o que acontece? Jacó percebe a oportunidade, né, de negociar aquilo que ele aspirava tanto. Olha, eu sou o segundo, mas eu posso comprar de você o teu direito de ser o primogênito. Que proposta indecente, podemos imaginar isso aí, porque a questão de valores não tinha comparação. Irmão, ser o direito de primogenitura concedia bênçãos de ser o herdeiro da linhagem abrâmica, ser aqueles que iria cumprir na sua descendência a promessa feita lá no Éden, de que um dia viria, né, pela linhagem de Abraão, Sete, o filho de Adão, Sete, Enoque, Sem, e Abraão passaria direto aí para o seu descendente, viria o Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, será extremamente importante naquela época. E Esaú tinha esse direito. E aí Jacó, quando questiona,
ele chega e fala, eu estou morrendo de fome, o que vai me adiantar o direito da minha primogenitura, o direito de ser o primogênito, se eu morrer? Se eu morrer de fome? Ele não conseguiu avaliar, irmão, dimensionar os valores daquilo que estava sendo oferecido, um prato de comida contra o direito de ser chamado primeiro, de ser chamado herdeiro da promessa. Esaú realmente faz uma péssima escolha e isso tem consequências eternas e desastrosas para ele e seus descendentes. Ele negocia, ele vende. E a Bíblia diz que, de uma maneira até dura, né, que Esaú abandonou, né? Ele vendeu o direito da primogenitura a Jacó e ele comeu, levantou e saiu, ele desprezou, Esaú, o direito de primogenitura. Esaú desconsiderou o valor daquilo que Jacó estava propondo para ele. Ele não fez comparações, não conseguiu dimensionar aquilo que ele estava negociando. Irmão, isso é um desastre na vida de qualquer um de nós quando fazemos isso hoje. Eu tenho conversado, eu tenho aconselhado homens, mulheres, casais, nós temos aí, eu e a Regina, aconselhado pessoas que também tem consequências desastrosas porque não dimensionou as escolhas, a importância das escolhas que fez ou que fizeram. Muitas vezes nós estamos desprezando privilégios extraordinários. Um deles, eu e você recebemos um privilégio de Deus. A Bíblia diz isso, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, eu e você somos feitos filhos de Deus. Eu tenho visto pessoas que estão negociando esse direito, esse privilégio. Muitas vezes por uma coisa imediata que não tem valor nenhum, é um prato de lentilhas. Esaú disse que ele iria morrer. Ora, ninguém morre de fome assim tão rápido. Ele podia fazer, ele sabia cozinhar muito bem, demoraria mais 1 hora, 2 horas, ele ia comer. Ou ele poderia ordenar aos seus funcionários que fizessem uma comida para ele. Ou poderia dizer para Jacó, que é isso, rapaz? Que você tá... Quem que você acha que eu sou? Eu sou o primogênito. Eu tenho consciência do valor daquilo que recebi. Eu sou o primogênito. Mas ele não. Né? Com certeza Jacó teria mudado de ideia, porque não vai ser assim que eu vou conseguir a primogenitura por um prato de comida. Não é tão barato. Mas Esaú desvalorizou ao extremo aquilo que era muito importante. Tem muitas pessoas negociando aquilo que é importante na vida. Valores inegociáveis, coisas que nunca poderiam ser negociadas. Teu relacionamento com uma única pessoa, um companheiro, uma companheira que Deus te deu, isso é inegociável. Vocês são uma só carne. Nós temos visto pessoas que cometem erros grosseiros ao negociar essa unidade, ao negociar esse compromisso, né, feito diante de Deus e diante de uma autoridade, com um caso rápido, aí uma oportunidade banal, barata, em qualquer situação e depois vive consequências que têm desdobramentos extremamente difíceis nas suas vidas. Permite a entrada, né, de coisas estranhas e isso traz destruição, traz desestruturação, desmancha casamento, desmancha famílias, traz um extremo sofrimento para todos. Por quê? Porque não dimensionou o valor que esses compromissos têm. Você tem uma aliança com Deus, cuide dela, não negocie valores. Cuidado com o pecado que ronda, assim como a fome de Esaú ou o guisado de Jacó, oferecendo uma saída rápida, oferecendo um negócio interessante naquele momento. E Esaú não valorizou aquilo que ele tinha, ele despreza a sua primogenitura, ele vende e vende muito barato por em troca de um prato de lentilhas. Né? E tem muita gente também vendendo barato aquilo que é precioso. A salvação em Cristo, cuidado, meu irmão, com atitudes que você toma, com direcionamento, decisões que você toma, elas podem ter consequências desastrosas para a nossa vida. Não negocie coisa importante. Não abra mão de compromissos importantes que você fez em relação a Deus, em relação à sua esposa, seu esposo, em relação aos seus filhos, à sua família, em relação a você mesmo.
Não negocie esses valores. Eles são importantes. É uma bênção especial que Deus concedeu a nós. Nós não temos o direito de negociá-la. E Esaú, então, vende o seu direito de primogenitura, escolhendo aquilo que era imediatismo, saciar uma necessidade de agora, em detrimento de uma bênção que viria para a sua vida, que seu pai transmitiria, que o acompanharia a vida toda e aos seus descendentes. Irmão, em função disso, qual a consequência? Né? Ele vende. Mais tarde ele vai dizer que o irmão tomou. Não, o irmão comprou. E se você vende alguma coisa para alguém, se você faz uma promessa, se você profere uma palavra, essa palavra tem poder, será cobrada. Então a Bíblia é muito clara a respeito disso. Cuidado com aquilo que você falar, que você vai dar contas a Deus. Sabe o que a Bíblia conclui a respeito dessa atitude de Esaú? Hebreus, o livro dos Hebreus, ele chama Esaú de profano. Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz o seguinte, preste atenção no que, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus, não sabemos quem foi, ele diz, no versículo 16 do capítulo 2, nem haja algum profano ou impuro, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Esaú, pela sua escolha, ele perdeu esse direito, chorou amargamente, mas não teve lugar de arrependimento. Isso quer dizer o seguinte, que Esaú, ele se arrepende do que fez, mas ele não foi galardoado por esse arrependimento. Por quê? Porque Esaú se arrepende da consequência do que fez e não porque ele pecou contra Deus. Porque o direito de primogenitura era algo concedido por Deus para o primeiro filho e ele tinha rejeitado isso. A consequência, né, ele se arrepende, mas ele não se arrepende da decisão que ele tomou contra Deus, contra seu pai. Nós vamos ver isso bem claro nesse texto. Irmãos, então isso realmente teve consequências eternas para Esaú. Tendo feito essa escolha, a Bíblia então diz que um certo dia Isaac já era velho, né, chama os seus filhos. Antes disso, né, vamos ver aqui no versículo 34 do capítulo 26, ainda diz o seguinte, tendo Esaú 40 anos de idade, ele tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. A outra escolha desastrosa de Esaú foi em relação à sua esposa ou às suas esposas. Ele toma duas esposas da terra de Canaã, filhas de Et, filha dos Eteus. E era sabido, irmão, Abraão, aliás, tinha estabelecido, inclusive para o seu pai Isaac, e com certeza Isaac contou muitas vezes essa história ao seu filho, que agora os seus filhos já têm 40 anos, de onde a sua mãe veio. Olha, tua mãe é filha, né, é minha prima, ela é filha do irmão de Abraão, ela é descendente do irmão de Abraão. Eu fui lá, ele mandou o servo até lá e achou essa mulher bela e trouxe, porque a Rebeca era muito bonita, né? E então ele com certeza ele contou muitas vezes essa história, mas Esaú não quis saber. Ele tomou aos 40 anos duas mulheres daquela região e diz que ela se tornou em angústia, né? Em amargura de espírito para os seus pais. Mas Esaú, por essa decisão, ele demonstra desprezo à autoridade paterna e à orientação paterna. Uma outra escolha desastrosa em relação ao casamento que Esaú toma. Irmão, muito cuidado. Deus orienta-nos, né? A igreja orienta-nos. Teus pais com certeza têm orientado. Muito cuidado com as decisões em relação a com quem você vai se casar. Espera no Senhor. Questione se realmente é a pessoa certa, se esse é o rapaz ou se esta é a moça certa, os seus valores, como é que elas tratam seus pais, sua mãe ou seus pais, como é que ela é em casa, porque uma vez que você assumiu esse compromisso, a Bíblia diz que é para a vida toda e não tem arrependimento, é para até que a morte separe. Então leve isso em consideração, não despreze hoje porque o mundo está oferecendo, não, se não der certo, vai para outra. Irmão, com certeza não vai sair assim, sem consequência. Esaú toma essa decisão, casa com Etéias, e isso
traz consequências desastrosas para os seus descendentes também. E aí, mais uma situação, aos 40 após, né, ele se casa e ele continua vivendo. Isaac vai envelhecendo e a Bíblia diz que ele perde a capacidade visual. Não sabemos qual o problema, mas ele perde em um determinado momento. E ele chega para o seu filho mais velho, ele diz que Isaac já era velho e não podia enxergar mais. Ele fala assim, ó, eu estou para morrer, eu não sei quando eu vou morrer. Meu filho, então você que é o mais velho, vá ao campo, faça uma caça da casa que eu gosto, prepara um guisado e eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca escutou isso. E tendo escutado, né, puxa vida, ele vai ver, a bênção vai ser dada para o primogênito. Então ela monta uma estratégia com o seu filho, Jacó, engana o seu pai, e Jacó faz então um guisado com cabritos do próprio rebanho, muito mais fácil de apanhar e preparar, e vai até o seu pai coberto de pelos. E a Bíblia diz que Isaac não enxergava, mas ele ouvia que a voz não era bem a do seu filho. No entanto, Jacó afirma, eu sou teu filho. Ele então chega perto de mim. Lembra? Esaú era peludo. Então a mãe tinha preparado roupas especiais, luvas na mão, para que não viesse a perceber a falta de pelo do seu filho. Colocou nas mãos, nos braços e no pescoço. E aí ele chega e fala, a voz, né, Isaac não enxergando, a voz é de Jacó, mas o cheiro, né, o pelo, as roupas é de Esaú. Então vem cá que eu vou te abençoar. E ele então abençoa com esta bênção. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, o Senhor abençoou, e que Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura de trigo e mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciem, sê Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Que os que te amaldiçoaram sejam amaldiçoados, os que te abençoaram sejam abençoados. Ele transfere a bênção de Abraão que foi dada para ele, que era a bênção do primogênito, e ele transfere de maneira, ele foi enganado, para aquele que ele imaginava ser o seu primogênito. Deveria ser Esaú, mas Jacó, porque comprou, agora ele toma de direito, né, a bênção do pai, e ele passa então a receber o direito do primogênito. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece aqui, qual é a lição que eu gostaria que nós tirássemos? Irmãos, cuidado com as nossas decisões, cuidado com a maneira como estão tratando valores eternos, valores espirituais. Muitas vezes, quando nós tratamos com só menos importância, isso vai ser realidade na nossa vida. Então tem muitos filhos hoje questionando em casa, não conheço o Deus do meu pai, por que na igreja? Ou eu queria que o meu pai fosse em casa assim como ele é na igreja, porque lá na igreja é aquele homem totalmente diferente. Que coisa triste, irmão, quando um homem só é compromissado com Deus, só é temente a Deus, só é íntimo de Deus quando vai à igreja. Em casa é totalmente outra pessoa, nos negócios são outras pessoas. Era o caso de Esaú. Ele não atentou para esses valores e aí ele tratou com leviandade. E aqui Jacó então é abençoado no lugar de Esaú. Gostaria de salientar a reação de Esaú quando sabe disso. Foi o texto que nós lemos. E tendo Jacó, então, tendo acabado Isaac de abençoar a Jacó, este saiu da sua presença e chegou Esaú, seu irmão, com a sua caçada. Também preparou uma comida deliciosa e trouxe a seu pai. Levanta-te, meu pai, come da caça do teu filho para que me abençoe. Mas Isaac então pergunta, quem então que veio aqui, trouxe a comida e eu abençoei? E ele então conclui que foi seu irmão Jacó. E aí ele reage a isso, né? Quando Esaú ouviu tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Só que o pai respondeu, eu já abençoei a teu irmão. E diz aqui que passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Irmão, tendo consciência de que ele tinha vendido e o seu irmão cobrou, né, a promessa que ele fez e o seu pai o abençoou, Esaú fica com profundo ódio no coração. Esaú escolheu odiar o seu irmão e permitiu o ódio no seu coração de tal maneira que a partir dali ele quer matar o seu irmão. E ele faz uma promessa clara, meu pai vai morrer logo, assim que meu pai morrer eu vou matar meu irmão. E isso também foi anunciado aos funcionários, e a mãe acabou ouvindo e então providencia para que o filho vá embora. Isso aconteceu, nós conhecemos bem a história. E aí nós vemos que Esaú tem uma outra oportunidade. Por quê? Como ele prometeu matar o irmão, a mãe fica desesperada. Puxa, eu vou perder os dois filhos, porque Esaú percebe que eu
que me associei com a Jacó para enganá-lo. E segundo, se ele matar o filho que eu amo, ficar sem nenhum filho, né? Você, uma mãe, não tem razão de ser. Então ela chega para o seu esposo e fala assim, olha, essas mulheres que Esaú conseguiu aqui, as duas filhas de Et, têm dado amargura para nós. Então não vou deixar que Jacó case com ela. Vamos falar para ele ir buscar uma mulher lá, né, junto com os meus parentes. E Isaac, coerente com aquilo que ele mesmo havia feito, o seu pai havia feito para ele, né? Topou, e ele abençoa Jacó, ele confirma a bênção a Jacó e vai e manda-o para na região de Padã Aram para conseguir lá uma esposa. E aí vem o último texto que nós lemos, que vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Aram para tomar de lá esposa para si, e vendo que as esposas dele, né, trazia amargura ao coração da sua mãe, e vendo que Jacó obedeceu, então o que ele faz? Puxa vida, meu irmão recebeu a bênção, obedece meus pais, está indo para um lugar e eu aqui estou, meus pais não consideram as minhas esposas não têm ligação com os meus pais. Então ele vai tentando compensar isso e casa-se com mais uma mulher. E quem é essa? A filha do seu tio Ismael. Lembra de Ismael? O filho de Abraão com a Agar, com a escrava egípcia, mas que tinha saído da linhagem abrâmica, da promessa. Então, mais uma vez, Esaú mostra falta de discernimento em relação àquilo que Deus estava fazendo através da linhagem de Sem, de Abraão, e que deveria ser dele também. Ele despreza, ele não tem a visão completa da importância de pertencer ao povo de Deus, aos herdeiros da promessa. E ele então casa com Basemate, diz a palavra, Malate, filha de Ismael, que era o seu tio. E ele traz mais uma mulher. Então, mais uma vez, Esaú tem a oportunidade de fazer uma escolha melhor, mas ele faz uma escolha desastrosa. Sem discernimento, sem sabedoria, sem pedir orientação de Deus. Meus irmãos, cuidado com isso na nossa vida hoje. Tem acontecido, às vezes acontece com situações que às vezes não são tão grande e importante, mas as mínimas coisas, peça a orientação de Deus, decida-se segundo essa orientação para que você possa vir a colher os frutos, né, com sabedoria dessas decisões. E por último, irmão, eu gostaria de falar o seguinte, que Esaú, em função de tudo isso, a Bíblia o chama de profano, aquele que desprezou. E aí, no final das contas, ele se arrepende, diz que derramou lágrimas de arrependimento. No entanto, não foi revertida a situação. Era muito tarde para Esaú. Irmão, não permita que qualquer situação para você seja muito tarde para vir a demonstrar arrependimento. Na realidade, o arrependimento de Esaú foi do que ele perdeu e não o que ele fez contra o seu pai, contra Deus. Nós podemos ver exatamente isso claramente. Ele se arrependeu, chorou amargamente por aquilo que ele perdeu. A primogenitura, a bênção do seu pai, né, o ódio das suas esposas em relação aos seus pais, mas tudo foi consequência das escolhas que ele fez. Não deixe para se arrepender, chorar amargamente muito tarde. Se você tem escolhas a fazer, peça a orientação de Deus, busque a orientação, ore, busque ao Senhor e faça uma orientação segundo a palavra, segundo a orientação. Cuidado com o imediatismo, cuidado com os pratos de lentilhas que têm sido oferecidos para cada um de nós. E que você possa ser sábio nas decisões e que Deus abençoe, que possamos aprender com o lado negativo das escolhas de Esaú, possamos aprender a fazer escolhas cujas consequências sejam positivas para nós e para a nossa família. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia especial para você. Hoje à tarde nós temos o nosso culto, né, presencial às 5 horas e também online. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar buscando a sua orientação para as nossas vidas, para que sejamos uma bênção para nós, para as nossas famílias, para as pessoas que nos rodeiam. E que os nossos descendentes agradeçam a Deus pelo compromisso e a fidelidade, né, e a amizade que os seus antecessores, seus antepassados, avós, bisavós, tiveram com Deus. Sê tu uma bênção. Para Esaú, infelizmente, essa história começou e foi de mal a pior. Mas para Jacó, ele veio a ser chamado de Israel e o pai, né, da linhagem que vai chegar até Jesus e nos abençoa hoje. Então, somos abençoados em Israel, você e a tua família. Que você também seja uma bênção. Um abraço. Deus te abençoe.